Primeiramente, né, parabéns, viu? Você brocou, como a gente fala aqui no site, né? Porra, não é à toa aí que é merecedora de todo esse sucesso. Mas vamos lá, eu quero saber algumas coisas de você, né? Claro, primeiro falar aqui com o pessoal, Rafael, Ricardo, né? Todo mundo aí, um grande abraço aí para o pessoal que está nos assistindo ao vivo aqui. Tô vendo que você já está aí com alunos aí do coach, já, vamos lá. O Wellington, né, Ricardo, Leonardo, áudio tá zebrado? Não, né? Alô, alô? O som tá tudo ok aí? Não tá estourando aí não? Não, tá chorando não. Só me confirma aí se o som tá ok. Né? Vamos lá. Bom, pronto, o som tudo ok, tudo beleza. Então vamos nessa, né? Então, Vaninária, primeira coisa que eu quero saber, qual é a tua formação? Eu sou economista. Certo. Minha formação é economia. Tu terminou a faculdade em que ano? Terminei a faculdade em 2005. 2005. E quando foi que deu start de começar a estudar para concurso? Foi em 2008. Início de 2008 foi quando eu virei ali a chavezinha, assim. Então você chegou a trabalhar como economista? Trabalhei na iniciativa privada, trabalhei com importação, cheguei a ter uma empresa também, né, no comecinho, logo que me formei. E foram aí uns 3 anos, mais ou menos, até eu prestar atenção aí nesse mundo dos concursos públicos. Show. Deixa eu te falar uma coisa. Você é de onde mesmo? Do Rio Grande do Sul, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Certo. De Porto Alegre mesmo? Não, sou natural de Rio Pardo, me formei em Santa Maria, na UFSM, e depois vim para Porto Alegre. Certo, perfeito. Vamos lá, então, teu primeiro concurso, né? Aquele start que muitas vezes não é aquele primeiro concurso que a gente é aprovado, e como foi aí a coisa, o que foi que motivou você a fazer concurso em si? Bom, eu já tinha tido uma empresa, né, um curto período, enfim, vi que não era aquilo, aí eu fui para a iniciativa privada, trabalhei um pouco com importação, né, na parte de comércio exterior, mas também não estava muito satisfeita, os resultados não eram aquele que eu esperava, as possibilidades de crescimento, enfim, não se mostravam muito satisfatórias. Foi aí que um dia eu, na internet, assim, vi que havia saído um edital para a CGU, isso foi início de 2008, né? Eu olhei o edital, as matérias, assim, bom, vou fazer esse concurso, né? Não fiz nenhum, me formei, fazer. Fui numa banca de jornal, né? Fiz a minha inscrição, fui numa banca de jornal, comprei uma apostila, li aquela apostila e fiz a prova. Esse foi meu primeiro concurso. Apostila solução ou veste com? Eu acho que era veste com. Porque normalmente é o ponto de partida, né? Certo. Então, esse concurso, possivelmente esse concurso CGU 2008, deve ter sido a ESAF que elaborou, não é isso? Isso, foi a ESAF. Meu primeiro concurso foi com a ESAF. E qual foi tua sensação aí fazendo essa primeira prova? Não, a sensação foi o meu start aí, justamente porque, óbvio, né, estudei por apostila ali, né, que é bem limitado aquele material, mas eu consegui fazer todos os mínimos, né, que era necessário, lógico, não me classifiquei, assim, né, mas eu vi que não era tão complicado assim, né, e aí eu comecei a pesquisar, me informar um pouco melhor, né, entrei nos fóruns da internet, né, ver o que o pessoal estava falando. E aí que eu vi que eu estava fazendo algo totalmente amador, né? Essa minha forma de estudar foi totalmente amador. E aí que eu comecei a me interessar mais, a procurar saber quais os melhores materiais. Aí eu vi que era um caminho possível, né? Mas eu tinha que mudar a minha estratégia, a minha forma de encarar a preparação. Certo. E qual foi o segundo passo, o segundo concurso que você fez? Bom, aí eu fui pesquisar os concursos, assim, esse da CGU caiu, assim, né, não tinha pesquisado sobre o que era, muito bem. Aí eu fui dar uma olhada, obviamente que a primeira carreira, assim, que o pessoal da nossa área, principalmente, vem em mente é a Receita Federal, né? Uhum. Inicialmente foi o que eu pensei.
Aí eu fui pesquisar, enfim, entrei nos fóruns, entrei no site da Receita Federal, alguns cursos que já tinham na internet naquela época, e aí eu descobri os fiscos estaduais, né, e achei muito interessante porque eram N oportunidades, né, 27 oportunidades, então sempre estava pipocando um concurso aqui e ali, e aí eu achei mais interessante que a Receita Federal, que era algo assim que sempre naquela, né, tem 4, vai sair a cada 4, 5 anos, enfim. E aí foi aí que eu decidi, não, fiscos estaduais, foi aí que eu defini um norte, né. E qual foi esse primeiro fisco estadual? O primeiro fisco estadual foi o ICMS São Paulo, 2009. 2009. Concurso com muitas vagas, né? Isso, exatamente. 800 vagas. Foi um dos últimos concursos aí para fiscais que nós tivemos, assim, muitas vagas para aquele concurso do ICMS São Paulo, 2009. E qual foi aí a sensação? A sensação que eu falo, quando eu falo sensação, é o resultado, né? O planejado com... né, o padrão com o real. Não, o planejado, óbvio, era tomar posse, né, se mandar para São Paulo e ser fiscal da Receita Estadual de São Paulo. Essa era a ideia. Eu já consegui fazer uma preparação bem melhor, né, estudei por alguns livros, por alguns materiais que já tinha na época de curso online. Eu lembro que na época tinha o Marcelo Alexandrino, dava um curso presencial em Porto Alegre também, eu fiz algumas aulas com ele, né, então eu consegui ter uma preparação um pouco melhor. E aí fui para São Paulo fazer a prova, né, minha segunda prova. Aí essa prova do ICMS São Paulo, né, ela tem aquele, como todas hoje acabaram tendo, aquele pavor dos mínimos da P1, né, porque são N matérias, né, diferentes, e tu tem que fazer pelo menos os mínimos. Inclusive inglês também, se não me engano, tinha. Bom, fiz a prova, saí com a sensação assim de que não, fui bem, consegui resolver um número razoável de questões, né? E acreditava que tinha ido bem. Saiu o gabarito e eu vi que tinha passado daquela peneira que era fazer todos os mínimos, né? Então, e tirei uma nota razoável, não lembro hoje exatamente o percentual, mas teria condições de passar, né? Não classificar entre as provas. Mas aí ficou aquela expectativa pelo resultado e realmente eu não fiquei eu tenho certeza, acho que eram 500 vagas, não fiquei entre as vagas, né, nesse concurso, assim. Por um lado, né, eu me senti que tinha atingido a questão de fazer os mínimos todos necessários, mas ao mesmo tempo eram 500 vagas, né, e eu não tinha conseguido ficar entre os aprovados, então deu um baque, assim, Beleza. Difícil. Não, isso é bom, porque às vezes as pessoas vê você, né, tendo sido aprovada, super bem aprovada, aí fica achando que é só êxito, né, mas tem que ver que teve todo um histórico, né, por trás disso aí, que é isso que vai dando experiência e fazendo você, né, o concurseiro crescer, com certeza, né. Então pronto, então quero saber depois de São Paulo, né? Aí cai aquela ficha, aquela coisa toda de não ter ficado ali no número de vagas, e você às vezes pensa em desistir, mas respira fundo, passa uns 3 dias e já quer começar a focar novamente em outra coisa. Qual foi o próximo foco? Exatamente, foi exatamente o que aconteceu, né? Eu fiquei um pouco chateada, óbvio, ali, sem saber ao certo o que ia fazer. E na época a gente não tinha tantas informações assim, a Secretaria de tal estado já contratava a banca, a Secretaria de tal estado deve sair nos próximos meses, então eu não sabia o que ia acontecer, né? Mas eu acho que não demorou o quê? Uma semana e saiu o edital da Cefaz Rio Grande do Sul, né? Então não deu nem muito tempo, assim, de guardar, de empoeirar os livros, o material, né? E eu digo, não, eu olhei o edital, bastante parecido, né? Até eu acho que com um grau de dificuldade, eu não digo menor, mas eu acho que tinha um pouco menos de matérias, enfim. E eu digo, olha, não tem nem o que pensar, né? Vamos engatar e vamos continuar. Perfeito. Essa foi a ideia. E esse concurso do Rio Grande do Sul foi sua primeira aprovação? Exatamente. Minha primeira aprovação, né? Eu fiz a prova, até aconteceu um episódio bem engraçado quando eu fui fazer a prova, né? Que eu tava indo, peguei o ônibus, né?
desci relativamente longe ali do Julinho, que é um colégio tradicional aqui de Porto Alegre, perto da Redenção. E estava indo caminhando, né? E daqui a pouco veio um pivete, assim, com uma faca e tal. Acho que era um assalto, né? E, lógico, se tu vai ser assaltada, tu fica preocupada com N coisas, né? Mas eu só preocupei, não, eu não posso te entregar minha bolsa, como é que eu vou fazer a prova sem identidade? Entregar tudo, menos a identidade e a caneta, né? Exatamente. Mas no fim não, era um piar lá, no fim não deu problema nenhum, consegui fazer a prova, né? Saí também com uma sensação boa de que tinha conseguido resolver um número razoável de questões, assim, né, e na expectativa, e felizmente dessa vez o resultado foi positivo. Que bom, muito feliz aí. Isso em 2009. Só para a gente colocar contexto nas coisas, 2009 você já era casada, já tinha filhos? Então, em 2009 eu já tinha uma filha de 2 anos. Certo. Né? Minha filha nasceu em 2007. Então, durante a preparação, ela estava ali com 2 aninhos. E, deixa eu ver, quando eu fui aprovada, eu acho que eu tinha acabado de me separar do meu primeiro casamento. Tinha acabado de me separar. Eu não estava mais casada. Eu estou te falando isso. Já. Eu estou te falando isso, eu perguntei, ter filhos e ser casado, porque às vezes o marido, né, ou a esposa, às vezes dá mais trabalho do que filho nessa meta de ser aprovado em concurso, né? Porque começa a cobrar demais, o que eu vejo é normalmente isso. Muita gente acaba se separando durante uma preparação, por não ter essa coisa do parceiro do lado. Mas depois a gente fala desse tópico aí. Primeiro vamos, né? Tem muita coisa aí pra gente explorar, tem muita gente perguntando coisas aqui, mas vamos lá. Então, 2009, aprovada, Cefaz Rio Grande do Sul. Só para a gente colocar aí no contexto, foi a Fundatec que fez essa prova, não foi? Foi a Fundatec, exatamente, uma banca aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Certo, perfeito. Aí você foi, né, aprovado e começou a trabalhar no Rio Grande do Sul, né, na Cefaz aí. Março de 2010, nós tomamos posse e comecei a trabalhar na Cefaz Rio Grande do Sul. Então você possivelmente é da turma aí, do Degrásia, do Christian, né? O Christian é mais veterano. Christian é antigo mesmo. Quando o pessoal começa a cair o cabelo, que começa a usar peruca, aquelas coisas, né? Isso já tem muito tempo mesmo. Mas você é da turma, então, do Degrásia. Isso, Degrásia é meu colega de turma. Massa. Né? Entramos juntos em 2010. Pronto. Então, mas em 2010, e quando você aí, né, lá no Rio Grande do Sul, o que foi que te fez, né? Isso foi insatisfação, foi a parte financeira, porque o que eu imagino é que você já estava no teu estado, né? E você acabou querendo galgar mais coisas, né? O que foi que te levou a fazer outros concursos? Na verdade, eu não fiz outros concursos, eu não fiz mais concurso nenhum até agora, o concurso da Cefaz Santa Catarina. Na verdade, eu gosto bastante de trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, é algo que até, né, foi bom tu tocar nesse ponto. Eu não tenho nada, assim, com relação à secretaria, à Receita Estadual, ao ambiente, ao trabalho, nada. Realmente foram anos muito bons, aprendi muito, né, e não tenho nada mesmo contra né, que tenha me levado a fazer isso em função da Cefaz Rio Grande do Sul. Na verdade, eu até gosto de brincar, né? Aqui os gaúchos vão muito para Santa Catarina nas férias, né? E eu brinco, e aí, mas tem uma certa rivalidade, né? Mas eu brinco, mas todo gaúcho, no fundo, gostaria de morar em Santa Catarina. Muitos não admitem, mas gostariam, né? Mas eu gosto muito do estado, tem uma qualidade de vida melhor, na minha opinião, né? Eu tive também, Porto Alegre está com um nível de violência um pouco alto, eu fui assaltada também com os meus filhos, e várias coisas assim que foram somando, né, e eu comecei a pensar ou permanecendo na Cefaz Rio Grande do Sul e para o interior, ou muitas vezes eu nem pensava no outro concurso, justamente porque eu estava muito satisfeita com a Cefaz Rio Grande do Sul. O único concurso que me motivaria, né, seria a Cefaz Santa Catarina. E também hoje, isso não, acho que a carreira lá está um pouco melhor, não só que aqui no Rio Grande do Sul, mas que vários estados, né?
a questão remuneratória, mas isso não pesou tanto. Lá também, justamente por eu ter filhos lá, tenho uma carga horária que favorece, que te permite ter uma dedicação maior também para a tua família, enfim, né? E essas coisas todas pesaram. A qualidade de vida do Estado, a carreira está numa situação um pouco melhor, e foi isso que me levou. E a situação da família toda que permitia essa mudança da família nesse momento para lá, né? Perfeito. Eu estou te perguntando isso porque eu estava lá, né, na véspera do concurso lá de Santa Catarina, nós fizemos um aulão, e eu conversei com várias pessoas que eram, inclusive, auditores de outros estados. Né? Conversei lá com pessoas que eram auditores lá do ISS, São Paulo, auditor do Rio, auditor de outros estados, e estavam lá fazendo essa prova lá de Santa Catarina. Eu digo, pô, o que é que Santa Catarina tem de tão bom assim, né, que tá todo mundo, né, vindo fazer essa prova. Mas, enquanto a parte remuneratória era a diferença, porque você já estava, imagino, em final de carreira, né? Lá quase no... Isso, na verdade, assim, quando a gente entra, e quando eu entrei na Cefaz Rio Grande do Sul, a mudança na minha remuneração foi bastante drástica. Tu não te atenta a muitos pontos que depois, conforme os anos vão passando, tu vai conhecendo melhor a estrutura da carreira, tu vê que são importantes. A forma como a nossa carreira progride aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos no momento, é uma forma que tu não tem uma perspectiva de necessariamente chegar no final da carreira no mesmo nível que tu chegaria em Santa Catarina, por exemplo. Então, só para dar uma ideia dessa diferença remuneratória, hoje eu estou no penúltimo nível da carreira aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas, no entanto, apesar disso, eu vou entrar na classe inicial em Santa Catarina e devo ganhar em torno de 25% a 30% mais que eu ganho aqui na penúltima categoria, né? Então tem essa diferença remuneratória também. Digo que não foi o ponto principal, porque isso às vezes muda, né? Lógico que Santa Catarina vem há muitos anos aí, né, entre os tops, digamos assim, dos fiscos estaduais, mas é uma diferença considerável também. E não só a diferença hoje, mas lá a estrutura da carreira, que tu consegue visualizar onde tu vai chegar e, enfim, né, se ela está escalonada para chegar até o teto, tu vê isso durante a carreira. Aqui no Rio Grande do Sul, a forma como é feito o crescimento da carreira, não necessariamente tu vai atingir isso, né, lá no último nível. Perfeito. Então, você ficou aí, né, na Cefaz Rio Grande do Sul de 2010, quando foi nomeada, até agora, né, até 2018, né? Isso, vou ficar até me chamarem lá em Santa Catarina. Não, perfeito. Então, e nesse tempo aí, então você, como você falou, você não fez concurso. Não, me aposentei. Estava engessada mesmo e conseguiu voltar aí forte, né? Não, nunca mais olhei, assim, para concurso público, assim. Eu comecei a faculdade de Direito, né, estou no 6º semestre, mas aí quando os meus bebês nasceram eu tranquei, né, e ainda não retomei. Para não dizer que eu fiquei totalmente afastada, assim, da parte de estudos, mas obviamente que é um estudo acadêmico, que a gente sabe que é completamente diferente do estudo para concursos, né. Mas concurso público, nenhum. E assim... Perfeito. O que eu imagino você ter se afastado disso aí, você deve ter um períodozinho de adaptação, mas já a gente vai falar sobre isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só ver aqui, porque o pessoal fica às vezes perguntando e quando demora de responder, eles ficam... Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta aqui interessante. Não aguardo, bora. Só um minuto. Estão falando aqui que você é parecida com a Maria Júlia. Ó. Vai ficar... Achei que eram gêmeas. Pô, isso aqui você já respondeu. Por que sair da Cefaz Rio Grande do Sul e ir para Santa Catarina? Né? Já respondeu. O pessoal até colocou ali a questão da crise, eu acho, ali, né? Que o Estado está passando aqui. Realmente, o Estado está passando uma situação bem difícil, né? Hoje nós estamos dia 8 e a gente ainda não recebeu o salário
de dezembro, né? Também não recebi nenhuma parcela do meu 10º, o Estado realmente está numa situação delicada, né? E isso até para nível de crescimento da carreira, é lógico que no curto prazo não enfraquece, dificulta. Mas não foi um fator determinante, não. Perfeito. Vamos ver mais aqui. Vários fiscais do Brasil fizeram essa prova, melhor qualidade de vida para... Bem... não teve mais muita coisa não, né? Vamos aqui que eu vou falar, o William perguntou aqui, mas era uma das coisas que eu já iria perguntar, né? Ser esse concurso foi uma coisa interessante, você ficou um certo tempo sem fazer prova e você fez algumas provas diferentes, né? Você fez primeira prova lá na CGU, Banca ESAF, né? Depois você fez uma prova lá de São Paulo, foi FCC, né? Depois você fez Fundatec e depois agora você voltou, né, com essa coisa da banca FCC, né? Acredito que esse concurso de São Paulo, você pode até não ter percebido isso, mas ele te ajudou muito nesse concurso de Santa Catarina, né? Porque foi um concurso nos mesmos moldes, assim, muito parecido, 3 dias, né? Aquela coisa toda, e eu acho que aquela coisa lá de São Paulo, lá de 2008, te deu um pouco de bagagem, mesmo você não, né, percebendo isso aí, mas ele deve ter te ajudado muito ter feito aquela prova de 2008. Mas a coisa que eu quero saber de você é o seguinte: qual foi assim, o maior problema, a maior dificuldade que você teve aí nessa preparação sua? A minha maior dificuldade, sem dúvida, foi o tempo. Foi o tempo, né? O tempo, o cansaço, porque eu somente consegui tirar férias, né, nos últimos 30 dias pré-prova, e filhos pequenos, família, tudo mais, então realmente a maior dificuldade foi tempo. Eu tinha que estudar de madrugada, e às vezes e com filhos pequenos, às vezes as crianças dormiram tarde, às vezes as crianças acordaram durante a madrugada, e aí o despertador tocou e tu tem que ir, porque se não for naquela hora tu não vai estudar, não vai ter outra hora. Então, sem dúvidas, o tempo, sem dúvidas. Qual a idade dos seus filhos? Hoje eles estão com 2 anos, durante a preparação estava com 1 ano e meio. Não, 1 ano e meio, e a mais velha, os casal de gêmeos com 1 ano e meio, e a mais velha com 11 anos. Certo. Quando eu te falei a maior dificuldade na preparação, mas não foi só a preparação de Santa Catarina. Eu acho que você começou a passar no concurso de Santa Catarina quando você começou a fazer a prova lá na CGU. Né? É isso que a carreira de concurseiro é essa. Você começou a ser aprovado lá. Né? Então, quando eu te falei a maior dificuldade na preparação, não só foi agora nesses últimos tempos, não. Desde lá. Desde lá, maior dificuldade. Eu acho que lá também a questão do tempo era complicada. Eu sempre trabalhei, né? Enquanto eu estudava, sempre trabalhei. Nas 2 preparações eu tinha filho pequeno, né? Dessa vez mais ainda, né? Então eu acho que a organização e conseguir colocar o estudo dentro da minha rotina era a maior dificuldade, porque a gente já tem muitas atividades, tu trabalha, tu chega em casa, enfim, tu tem toda uma rotina, tem a família para dar atenção, os filhos, tanto lá como agora. Então, se tu deixar as coisas acontecerem naturalmente, não vai sobrar tempo para te estudar da maneira que precisa para passar num certame dessa envergadura, né? Perfeito. Então, a pergunta foi a maior dificuldade. Agora eu vou te perguntar, né, qual foi o maior erro que você percebeu que você cometeu aí nessa trajetória? O maior erro que acabou te atrapalhando bastante. O meu maior erro, como foi uma trajetória relativamente curta, na minha opinião, né? Eu acho que é a falta de conhecimento, assim, no sentido do mundo dos concursos. A gente, quando se volta para os concursos, muitas vezes tu não tem noção porque a forma como tu estuda na escola, a forma como tu estuda na faculdade, para fazer a prova do final do semestre, é completamente diferente, né? Então, acho que o meu maior erro foi material, não saber como escolher o material, não saber como organizar o meu tempo, né, para ter as revisões, enfim, isso eu acho que lá no CVS São Paulo, enfim, se eu tivesse feito talvez de uma maneira diferente, que depois eu passei a tomar essa consciência,
né, mais para o final da minha preparação, eu acho que poderia ter tido êxito lá, quem sabe. Eu acho que essa foi o meu maior erro, assim, né? É perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. Você fez São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Qual foi o tempo de preparação lá para ser aprovado no Rio Grande do Sul? Bom, a prova da CGU foi, acho, janeiro, março de 2008. Aí fiz a prova e comecei a pesquisar, né? Então, eu acho que lá pela metade do semestre que eu comecei a ter metade de 2008 que eu comecei a ter uma noção que dá para dizer que eu comecei a estudar, né? Porque aquele estudo para CGU com apostila de banco eu nem considero. Então, eu acho que foi ali, e a prova de São Paulo, se eu não me engano, foi em agosto, do Rio Grande do Sul eu sei que foi em novembro. Então, pro Rio Grande do Sul, que foi quando eu passei, foi em torno de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Pro Rio Grande do Sul, né? Perfeito. Isso. Mas é claro que, por exemplo, você ter estudado para a Cefaz São Paulo já te ajudou bastante na parte de legislação, né? Aquela parte toda comum ali que você já acabou saindo do zero. Na verdade, a prova de São Paulo foi em agosto e a prova do Rio Grande do Sul foi em novembro. Então, na verdade, eu estudei para o Rio Grande do Sul, eu estudei para a prova de São Paulo. Entendi. Né? Então, com certeza, é como eu digo, né? Às vezes a gente lamenta, tem na época não ter passado em São Paulo, mas foi toda aquela bagagem, eu acho que até a própria bagagem de fazer uma prova da área fiscal antes, que eu nunca tinha feito, que me permitiu passar no Rio Grande do Sul, com certeza. Com certeza. Você fez o concurso de São Paulo, o concurso de São Paulo um concurso assim pesado, né? Então você se preparou ali para o pior. E o concurso do Rio Grande do Sul foi um concurso com certeza bem mais leve, né? A gente acompanhou aí as questões, comparado com São Paulo, foi mais tranquilo realmente. Sim. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Rio Grande do Sul, você trabalhando lá desde 2010, aí vai fazer esse concurso lá em 2018. Legislação tributária. Aí foi tranquilo, né? Já trabalhando tanto tempo na área, me fala aí. Exatamente. Não, eu trabalhei no trânsito, trabalhei na auditoria e hoje eu sou julgadora de primeira instância. Então, principalmente a auditoria e o julgamento são áreas que me deram uma boa base, assim, além daquele conhecimento que tu tem estudando para concurso. Então, lógico que cada estado tem as suas especificidades, mas com certeza eu acho que a minha grande vantagem era a legislação, né, que tinha um peso considerável na prova, mas que eu teria facilidade de estudar, não que eu já soubesse, porque hoje as provas, se for ver as provas de legislações, praticamente não cobram muito a parte básica, né, a parte introdutória lá, que é a parte geral. Elas entram nas especificidades da legislação estadual, e isso, obviamente, que eu tinha que ler. Cada estado é diferente, mas na compreensão, no entendimento, tem sempre analogia com que eu conheço aqui do Rio Grande do Sul, e isso facilita bastante. Perfeito, perfeito. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para a gente... Só estudar, isso aí a gente já respondeu desde 2008. Agora vamos lá, né? Esse estudo que você fez agora para a grande coisa para a gente saber, esse estudo que você fez para a Cefaz Santa Catarina, você acabou estudando pouco tempo, né? Como você mesmo disse, pouco tempo e com algumas dificuldades de tempo, essa questão de família, tudo isso aí. Então, qual foi, né, teu grande acerto nesse concurso aí da Cefaz Santa Catarina? Eu acho que foi o meu planejamento. Foi o meu planejamento, a forma como eu organizei os meus estudos, né, a questão dos ciclos, a questão de estar sempre, por meio das questões, vendo o meu desempenho e voltando para corrigir. Né, eu acho que foi esse planejamento e o fato de eu ter traçado também uma meta, eu acho que me ajudou bastante. Né, porque desde o princípio eu estabeleci uma meta da prova, que era fazer 85%, e eu fui monitorando, né? E hoje isso é até mais fácil, porque a gente tem ferramentas de questões, enfim, que tu pode utilizar e fazer essa comparação, né? E ver se tu tá no nível da média de quem passa nesses concursos. Então, eu acho que esse planejamento, ter essa meta e acompanhando o desempenho com a meta e corrigindo pontualmente foi o que permitiu.
E, obviamente, eu não tive tempo de ver a teoria uma, duas, três vezes, fazer revisões, fazer resumo. Então, as questões foram o meu norte, assim. Resolver questões foram o meu norte. Lógico, estudava teoria, mas as questões do norte no sentido de saber o que eu precisava reforçar. Deixa só, Paulo aqui falou, boa, Silvio, não dá para falar que ela estudou somente 5 ou 6 meses agora e passou. Tudo foi bagagem ao longo do tempo. De qualquer maneira, é impressionante. Não, com certeza, a gente comentou isso, que é o que eu falei. A preparação dela não foi agora, nesse último tempo. Ela começou a ser preparada lá no concurso da CGU, né? E agora foi a grande maturação dela aí, foi nesse período, com certeza. Mas foi impressionante, né? Essa reta final aí que Vaninara fez, né? Já vi aqui, respondeu minha pergunta, né? Mas eu te falo o seguinte, né? Claro, a gente vê aí o que eu percebo é que muita gente, Vaninara, o grande problema é que muita gente não sabe estudar, né? E o estudo tem que ser diferenciado nessa época, né, que a gente não tem autorização, nessa época que você já tem um edital, né? E o que é que você sugere, o que é que você aconselha, o que é que você percebeu aí nessa estrada em relação a essa coisa do preparo aí que a gente quer saber? Uhum. Não, só uma ressalva antes de responder, para o pessoal aqui é que com certeza, como você mesmo colocou, minha preparação começou lá atrás, né? E outra coisa que eu acho que pesa e que foi favorável para mim é toda a questão psicológica. Lógico que é diferente tu fazer um concurso quando tu já está num cargo, quando tu já tem uma tranquilidade, quando tu já sabe que se tu não passar, tu vai ter que esperar um outro edital, né? Só Deus sabe quando vai sair. Então, essa questão da fator emocional, né, também me ajudou bastante. Mas, no fim das contas, se tu não for lá e marcar o X no lugar certo, e para isso tu tem que estudar, tu não passa, né? Tanto é que eu tenho certeza que essa prova a gente teve mais de, sei lá, 200, 300 fiscais fazendo. Acho que aqui do Rio Grande do Sul foram pelo menos 50, pelo que eu sei, né? 30, 50. E acho que somos 3 que passamos, né? Se eu não me engano. Então, se não estudar, não interessa se tu é fiscal, se tu é juiz, se tu é... Porque o concurso, ele não é o conhecimento do dia a dia que tu aplica, enfim. Mas... vindo para a tua pergunta agora, eu acho assim, é justamente isso. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas não é uma questão de QI, de capacidade cognitiva, é de saber estudar mesmo, é de saber se organizar, de ter um método, de saber selecionar material que melhor se adequa para ela, né? Porque a gente tem várias unanimidades no mercado, como o Silvio Santos na contabilidade, mas a pessoa tem sempre que ver que às vezes o nível de conhecimento que ela tem, né? Por exemplo, a gente tem professores hoje no direito tributário que são inquestionáveis, né? Mas às vezes o professor é tão bom e está num nível tão elevado que se tu está começando do zero, é melhor tu não pegar o livro daquele professor que é a unanimidade. E por aí vai, né? A questão de saber se organizar, saber que tu não deve estudar uma matéria toda até o fim, e depois partir para uma outra, tu tem que intercalar, saber que tu tem que fazer questões sempre desde o início da preparação. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas definitivamente é essa. Perfeito. Deixa eu só perguntar aqui algumas coisas para você. Isso aqui é interessante, eu não vou te fazer pergunta, porque com certeza você vai ter a oportunidade, né, de relatar aí todo o material que você estudou. Não vou ficar perguntando o material que você estudou, né? Mas falou aqui qual foi a matéria, a disciplina que te deu mais trabalho. Dois momentos. Eu quero saber a disciplina que te deu mais trabalho lá em 2009 e a disciplina que te deu mais trabalho em 2018. Essa é fácil. Em 2009, legislação tributária, né, tu entender substituição, diferimento, um monte de termos que tu não conhece no teu dia a dia, né, que hoje, obviamente, isso era muito mais fácil, e hoje TI, sem sombra de dúvidas, essas foram as minhas maiores dificuldades, né, lá atrás, legislação tributária estadual, e hoje TI. E eu acho que hoje a gente tem mais opção de matérias na questão de legislação tributária, então tem mais pessoas que escrevem, que fazem os cursos, enfim, né, que lá atrás também a gente não tinha, e
tu pegar uma lei seca da legislação estadual, né, os próprios fiscais que são do plantão têm dificuldade, né? Então, com certeza, lá atrás foi legislação e hoje foi TI. E eu vejo que TI hoje está numa situação mudando muito a forma como as bancas cobram, Perfeito. né? Tanto é que lá em 2008, 2009, acho que Rio de Janeiro já cobrava alguma coisa assim, mas as outras bancas cobravam informática. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que caiu informática, se eu não me engano. E hoje é a TI, né? E uma TI não pesada, né? Pesada. E ainda, e o mercado, né? Os professores ainda estão se adaptando a essa transição. Então, TI hoje foi uma dificuldade em função disso. Não é uma coisa que eu tenha um conhecimento né, de uso, enfim, e a gente não tem a disponibilidade de tantas opções de material assim, né, completos, né? Mas eu queria saber exatamente em relação a isso aí, porque muita gente perguntou. Eu acho que foi uma matéria assim que teve esse problema em relação tanto ao concurso de Cefaz Goiás, quanto ao concurso aí de Cefaz, né, Santa Catarina e os próximos, Cefaz Bahia, e vão ter outros aí que vão cobrar muito essa parte de TI gerencial, né, essa parte Big Data, esses conceitos. Algumas pessoas perguntaram aqui, eu vou te perguntar. Como você estudou TI? TI, eu busquei vários cursos do mercado, eu acabei ficando preponderantemente com a Patrícia Quintão e com o Ramon, né? Mas mesmo assim eu não sentia que era suficiente. E realmente não foi. Uma coisa que eu fiz que me ajudou, eu encontrei alguns canais no YouTube de professores que mostravam aquela parte de TI nos próprios softwares, na prática, e isso tirava um pouco a abstração do estudo, né? E aí ficava um pouco mais fácil quando tu ia ler o material. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante, que eu acho que isso é uma dificuldade. Quando uma coisa para ti é muito abstrata, tu não consegue fazer conexões, né? Então, aí tu tem que decorar e aí fica muito difícil. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Pergunta aqui. Ó, Florinda, sua irmã aqui, tá mandando um abração. Diz que você realmente é muito inteligente, viu? Pessoal falando como você fazia seu planejamento, fazia esse controle via planilha, né? Isso, via planilha. Na verdade, assim, quando eu decidi fazer a prova ali em junho, a gente não tinha o edital ainda, eu peguei o edital anterior para me organizar, né? E qual a forma que eu me organizo, né? Eu peguei as matérias, separei por peso, né? E organizei em ordem decrescente de peso para estabelecer prioridades, né? Depois veio o edital em setembro, mudaram algumas coisas, TI que não tinha no edital anterior e teve. A contabilidade, na verdade, veio com um peso muito grande. Aparentemente, ela veio com peso, acho que de 23, mas a prova de auditoria, na verdade, dessa vez, era contabilidade e TI, né, misturado. Tinha muita contabilidade dentro da auditoria, então o peso de contabilidade foi muito grande. E eu vi que ali, português, legislação, contabilidade, TI, se eu não me engano, era mais de 60% da prova, né? Perfeito. Então eu vi que estava bem concentrado. E aí eu estipulei metas por matérias, daquilo que eu pretendia atender, né, alcançar, e fui monitorando o que eu estava fazendo nas questões, nos exercícios, e o que eu tinha de meta. E aí eu ia corrigindo. Essa foi a minha estratégia, resumindo assim. Controlava por planilhas. Estou te perguntando aqui quantos pontos você fez em TI. TI foi o meu desastre. Na verdade, eu fiz 60% da prova em TI. Né? A prova eram 20 questões com peso 3, né? 60 pontos, e eu fiz 36 pontos em TI. Eu tinha como meta lá em TI, para poder chegar nos 85%, que era a minha meta, eu tinha acho que 90% de legislação, 90% tributário, 90% auditoria, 85% TI, depois ia caindo nas que tinham um peso menor. E TI, 85%, mas eu não fiz 60%. Mas compensei, porque os direitos lá, que eu tinha uma meta de 60%, 70%, eu fiz acho que 90% também, e aí equilibrou. Mas TI realmente derrubou a minha média. Perfeito. Acho que eu queria saber o seguinte, muita gente perguntando, né?
qual era normalmente a tua carga horária diária e semanal nesse período aí, desses últimos 5 meses aí? A minha carga horária semanal é 35 horas. Né? Durante a semana eu conseguia fazer ali 4 horas, e final de semana eu conseguia fazer um pouco mais, né? Porque aí eu acordava mais cedo ainda, eu ia até mais tarde, porque se eu ficasse muito cansada no outro dia, eu ia ficar em casa, né? Eu ia trabalhar, então era possível, mas 35 horas semanais. Então, a grande coisa aí desse êxito, pelo que eu vi, assim, foi foco, né? Foco, que você focou mesmo, direcionou, e com certeza, né, deve ter feito um estudo direcionado para a banca, não é? Não, Essa parte de questões, só, você só deve ter resolvido o só FCC, né? Só a FCC. E outra coisa, assim, procurar conhecer a banca, né? Por exemplo, a FCC em contabilidade, isso tu sabe melhor que eu, ela, mas Previsível, acho que né? muito previsível. Então, o que tu tem que fazer? As questões dos últimos 2 anos e dos fiscos e as questões de provas fiscais dos últimos 5 anos, tu tem que fazer todas. Se tu fizer isso, tu pode errar as 4 ou 5 que a banca vai inovar, vai tentar trazer ali os CPCs, alguma coisa mais complicada. Mas a Carlos Chagas é totalmente previsível. E como, obviamente, a banca já estava definida, eu não fiz questão de nenhuma outra banca, eu só fiz questão Carlos Chagas. Vamos lá, né? Pessoal dizendo que você consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Qual a média de carga horária? Não, né? Isso é muito pessoal, né? A média de carga horária dos aprovados, porque cada um tem suas peculiaridades, às vezes se estuda mais, às vezes se estuda menos, dependendo aí da disponibilidade de tempo. Agora, eu queria saber de você, assim, né? Você que está sendo aí a nova grande coach aí, já estou vendo aí o pessoal falando, o que é que você acha, assim, de um planejamento eficaz para uma pessoa que vai te assistir, porque esse vídeo fica disponível aí, né? Então muita gente vai te assistir. Um planejamento eficaz de uma pessoa que está começando os estudos agora em 2019. Tá ótimo. Só um comentário também ali sobre coach, né? Que as pessoas vão perguntar, agora é coach, tem que ter coach. Eu nunca fiz coaching, né? Então, óbvio, dá para passar sem coach? Óbvio que dá, né? Ninguém precisa necessariamente de coach para passar. Coach é um facilitador. Mas, bom, a questão do planejamento, né? Que tu perguntou. Eu acho que uma coisa que eu coloco serve não apenas para os concursos, é uma coisa que eu acho que a gente não tem isso muito no nosso hábito, na nossa formação, seja o que for, que é o planejar, né? Planejar aquilo que tu vai fazer, né? Então, eu acho que estudar para concurso, ele passa antes, né, de tu sentar com um livro e material específico, tu estudar o edital, seja o último edital, seja o edital um fisco mais atualizado, se faz muito tempo que não sai aquela banca, entender, né, conseguir fazer um retrato desse edital, o que é mais cobrado, o que é muito cobrado. Igual hoje mesmo eu estava conversando com o Ti, e a gente estava fazendo a primeira entrevista, e ele super preocupado porque ele ia fazer fiscos estaduais, ele queria focar em fiscos estaduais, e ele não estava bem em civil e penal e empresarial, que agora são muito cobrados. E aí foi o que eu disse para ele, tá, mas tu já está fazendo 90% em contabilidade, em tributário, em legislação estadual? Sabe, a gente tem que ter uma ordem e saber Claro. O que realmente é importante, né? Então eu vejo que às vezes o pessoal, em vez de estar lá se dedicando para aquilo que realmente, né, ele tem que conseguir fechar a matéria, se der para fechar todas e ficar com uma média de 95 em tudo, perfeito, tu vai passar. Mas se não dá, tu tem que ter estratégia, tu tem que saber ler o cenário, né? Ver o que é importante. Isso que eu acho que às vezes o pessoal se perde muito, assim. Identificar o que é importante para fazer o seu planejamento e atacar primeiro aquilo que é mais importante, enfim, fazer uma base e ir evoluindo. E, por exemplo, o estudo pós-edital, você chegou a estudar teoria ou só focou mesmo em questões e uma coisa pontual ou outra você voltava lá na teoria? Não, na minha opinião, estudar só por questões, para mim, não existe, na verdade, né?
que aí tu vai pegando questões aleatórias, enfim, tu pode não ver um assunto específico, eu acho que precisa da teoria. Então, óbvio que questões eu fiz desde o primeiro dia que comecei a estudar, eu fiz questões, mas num período muito curto do tempo, né? Eu vejo as questões não como uma forma de tu formar e consolidar conhecimento. As questões, na minha opinião, ela tem a função, né, óbvio, de tu saber como é prova de concurso, né, como resolver questões, esse é básico, mas principalmente 2 pontos. Primeiro, ver se tu assimilou, né, aquela teoria que tu leu, se na hora que tu tiver que resolver uma questão tu vai saber, né, distinguir ali os conceitos. E segundo, ver o que tu precisa melhorar. Tu tá fazendo, não adianta fazer questões, tá sempre errando a mesma coisa e não voltar para corrigir aquilo. Então, as questões é isso, é ver se tu assimilou e te dar um norte do que tu tem que revisar mais, de qual capítulo da teoria tu vai ter que ir lá e ler toda novamente, não apenas os teus resumos, porque tu ainda tá errando. Eu acho que as questões têm esse papel fundamental, né? Simular, né, o que vai ser a prova. E ver se tu tá no nível já necessário. Não, perfeito. O que eu falo, quando eu falei das questões assim, seria partindo do princípio que a pessoa estudou a teoria, foi resolvendo questões, já estava no nível lá semi-ninja, né? Sim, então, sim. você está naquele nível lá, né? Então, exatamente. Semi-ninja vai pegar ali 20, 30% do tempo vai revisar os seus resumos e 70% do tempo vai fazer teoria, vai fazer questões. Com certeza, Lina. O que eu gosto de falar é que isso é uma evolução, não tem como tu começar assim, né? Tu vai começar primeiro adquirindo a teoria. Perfeito. Pediram para te perguntar, quando você estudava, ela, na realidade, ela é aluna de Direito, faculdade de Direito, perguntaram se você estudava por letra da lei, né? Se pegava lei seca ou estudava por livros, PDF. Não, estudava por livros PDFs, claro, mas a lei seca é fundamental, assim, eu acho que, digamos assim, para ti, o livro te conta uma história, né, mas aí se tu te conta a história, mas tu quer saber a história de verdade, tu tem que ir na fonte, né, tu tem que ir na lei seca, e depois o livro te ajuda a interpretar aquela história, né, tanto é que legislação tributária mesmo, que foi a matéria que lá atrás eu tive maior dificuldade quando eu não era fiscal. Eu acho que uma forma de estudar a legislação tributária hoje, tu ter que ler a lei seca. Tu não vai entender quase nada. Aí tu pega o material do teu professor, seja vídeo, seja PDF, né, livros, que hoje a gente já tem, e lê, vai te ajudar bastante. Volta na lei seca. E aí tu já vai ver com outros olhos. Mas a lei seca, principalmente para a parte tributária, para a parte de legislação tributária, eu acho fundamental. Constituição, CTN, nem se fala. Perfeito. Perguntaram aqui algumas coisas, né? Essa coisa de Supercoach para o ICMS Bahia, Bruno Grandião. Amanhã vai ter uma live justamente tratando aí dessa coisa aí do Supercoach, né? Para os concursos aí que nós vamos ter, né? Você faz Distrito Federal, Alagoas, Bahia, aí qualquer coisa você assiste amanhã que tá cheio de surpresa, né? Mas hoje não, hoje aqui o bate-papo é com Vaninara, não quero nem saber desse negócio de coach hoje não. Mas vamos lá, né? Pode me perguntar aí, né? Para finalizar, já escolheu se vai ser torcedora do Bahia ou do Vitória? Não. Ela tem que torcer lá em Santa Catarina, é para Bahia e Vitória, não, é para o Avaí, para o Criciúma, né? Para o Joinville, é para outros times lá. Agora ela abandonou, não é mais Grêmio nem Internacional, não. Olha, em que momento estava, né? Não entendi, entrava o estudo da lei seca na tua preparação, isso aí ela já falou, né? Ela já falou que ela lia toda a história e depois sintetizava lá com a lei seca, não foi isso? A parte, né? Vocês podem colocar algumas perguntas. Ela encerrou a carreira de concursos ou estão te perguntando aqui se você encerrou a carreira de concurso ou você ainda vai fazer concurso para ser fiscal lá na NASA? Aí, ó. Não, encerrei assim, vou me aposentar lá na beira da praia, não sei ainda se vai ser na beira da praia em Floripa, se vai ser em Balneário Camboriú, mas eu encerrei, não pretendo fazer prova de concurso agora, não. Pretendo continuar aí ajudando, compartilhando com o pessoal, né? Eu gosto desse mundo dos concursos, assim, e uma coisa até que eu
conversei ali com o Cal, né, o Luiz Cláudio, lá do Coach Concurseiros, quando a gente conversou e eu fui começar no coach, eu digo, cara, eu acho tão legal esse negócio de estudar, de organizar, de planejar isso tudo, mas eu não quero mais fazer concurso, mas eu queria continuar, né, trabalhando, fazendo esses planejamentos que eu fiz, enfim, que deu certo. E foi quando a gente conversou e eu acabei iniciando lá com ele. Mas concurso não mais. O cidadão aqui agora perguntando se ela se estudava ou trabalhava que ele entrou agora. Você vai e assiste a live de novo, que eu não vou perguntar isso a ela novamente não, Bruno. Oxe, que é isso, rapaz? Não, deixa eu te falar. Mas então eu acho que você, né, passou muita informação interessante, né, daí de preparo, de foco, né, de determinação. E eu queria que você agora falasse um pouco, né, sintetizasse aí essa coisa toda em relação ao estudo direcionado, o estudo para a banca, o estudo, né? Ou seja, em poucas palavras aí, o que é que um concurseiro para ter êxito aí ele deve fazer, né? Ou seja, que normalmente é bom a gente aprender com erros, né? Mas se a gente aprender com erros dos outros, é melhor ainda, né? Melhor ainda quando a gente aprende com erros dos outros. Então, né, faz uma síntese aí para ajudar aí os concurseiros para eles não errarem, né? Aí nos concurseiros, porque a gente tem vários tipos de concurseiros, mas eu vejo que muitos concurseiros avançados que já estão aí na estrada, às vezes tem esse problema. Então sintetiza aí o que é aí em 10 coisas que o concurseiro deve fazer ou que não deve fazer. Ok. Primeira coisa, eu acho que é tomar uma decisão, né, e internalizar isso, né? Quanto que realmente quer passar no concurso, porque realmente hoje em dia está muito difícil, né? A concorrência é alta e brincando de estudar, como eu costumo dizer, ninguém mais consegue ter êxito num concurso assim de alto nível, né? Então, realmente tomar essa decisão, tomou essa decisão, se comprometeu de fato com isso, ok. Então, vamos para o próximo passo. O próximo passo eu acho que é a organização, né, planejamento. Não tem como tu sair estudando, não, eu vou comprar um livro de cada matéria, eu vou comprar um pacote de curso, que seja, não que o pacote pode ser um pacote bom, vou começar a estudar e pronto. Não, tu tem que ter um planejamento, tu tem que saber o que tu quer chegar naquela matéria, né? A gente tem também outro problema, às vezes, com aqueles concurseiros que querem se tornar PhD em determinada matéria, amaram aquilo ali e querem. Não, tu tem que conseguir responder a questão, acertar a questão do concurso. Esse é o objetivo. Então, objetividade também, né? Objetividade, estuda teoria, faz as questões, vê o quanto tu está acertando, é razoável isso? Não é razoável, então o que está faltando? Está faltando qual parte? Vamos reforçar essa parte. Ter um método, né? Só ler, só repetir o que está fazendo, se não está dando certo, não é o caminho. E acho que e foco também, né? Por exemplo, quem vai estudar para os fiscos estaduais, se tu ficar trocando o foco toda hora, agora saiu o CGU, vou fazer, agora saiu o TCE, eu vou fazer. Não que não deve fazer, eu acho que às vezes quando o edital é semelhante, tem muitas matérias semelhantes, acho que fazer prova é muito bom, mas sem perder o foco ali do teu ciclo naquele que realmente é o teu objetivo. E principal, eu acho assim, é ter prioridades, né? Tu pegar um edital, organizar esse edital por prioridade, né? Não se preocupar com dominar tudo, domina primeiro legislação tributária, obviamente, constitucional, administrativo, que são as bases ali, domina a legislação tributária, que vai pesar de 20% a 30% da tua prova, domina a contabilidade, que vai pesar de 20%, porque se tu dominar muito isso a ponto de fazer 90% nessas matérias, depois se entrar uma matéria nova de raciocínio lógico, crítico, como vem vindo agora, com peso de 10%, se tu fizer 50% só, tu vai conseguir ter um bom desempenho se tu for muito bom nessas matérias básicas, né? Eu acho que tu tem que ter uma base boa, né? Às vezes o pessoal também, vou estudar para concurso, então eu vou pegar as 20 matérias que caíram no último edital e vou começar a estudar tudo, sendo que eu nunca estudei para concurso. Não dá, né? Tu tem que formar uma base, ir evoluindo, ir acrescentando matérias. É planejamento. Acho que isso que eu acho que é o principal. Organização, planejamento e foco. Objetividade, você falou algumas coisas interessantes aí, algumas palavras-chave, né? Isso, né? Objetividade, com certeza.
claro, primeiro dominar aí o feijão com arroz, né? Eu tô vendo que É, Cláudio, exatamente. tem um cidadão aqui online, Cláudio. Eu acho que esse Cláudio é Cláudio Caetano, não sei. Parecendo que ele está com algum problema de matemática financeira, porque ele já fez algumas perguntas aqui. Como foi que você estudou exatas? Né? Como foi que você Tá. estudou exatas? Né? Porque tem algumas. Mas exatas é interessante. Exatas, né? Eu considero exatas nessa prova, a gente teve apenas raciocínio lógico, dá para dizer que não dá para dizer que é exatas, porque a matemática é simples, a questão mais é até, né, não é de matemática. Estatística, eu acho que foi a única exata. Não sei se ele considera a contabilidade exata, não é, né? Contabilidade é uma ciência social, mas enfim, não sei se ele coloca pela função dos cálculos da contabilidade, mas exatas, a única questão, a única matéria específica de exatas que teve nessa prova, que foi estatística eu não estudei. Foi a única matéria que eu digo, não vale o custo-benefício. Porque quando chegou ali o edital, eu não tinha nem, estava na parte básica ainda, o conteúdo era enorme, eram 5 questões, 5 pontos em 500, ou seja, 1%. O que 1% vai me fazer falta, né? 2 questões de legislação tributária que eu acerte, já matei toda a prova de estatística. Então, estatística foi a única que eu eliminei, então eu não estudei exatas. Mas, com relação a matérias que exigem cálculo, e aí a gente vem na principal, que é contabilidade. Contabilidade é resolver questões. Obviamente, tu tem que ter a base teórica, enfim, mas é resolver questões, é saber resolver questões, qual é a tua banca, é CESP, é FCC, tu tem que ter feito ali todas as provas do último ano e vai indo para trás e vai indo, né, porque contabilidade é repetição, muita repetição. Apesar Até de que aqui tá mudando um pouco, né. perguntaram aqui quantas questões em média você resolveu. Né? Aí depende, né? Depende de matéria, depende dessas coisas. É, Tem matéria que eu tenho certeza que depende. você deve ter resolvido 1000 questões fáceis, né? Tem outras que não. Né, exatamente, porque eu resolvi as questões dos materiais e só depois que eu resolvia todas as questões dos materiais que eu partia para o TEC. Então, no TEC mesmo, eu não tenho muita coisa, né? Mas no material, dificilmente o material ali não tinha 500, 600 questões cada um, né? E essas eu resolvi toda. No TEC, eu acho que eu não cheguei em 2000, porque eu tive toda dos materiais aí, que com certeza deve ter dado mais, umas, sei lá, 3, 4 mil questões. Mas não consegui fazer muito mais que isso, porque não deu tempo, né? E as revisões? Como é que você fazia as revisões? Bom, como eu queria cobrir todo o edital, e cobrir todo o edital, para mim é ver toda a teoria, tu não cobre edital fazendo só questões, como eu queria ver todo o edital, eu não tive tempo de voltar uma segunda vez na teoria para ler resumo. Então, eu não fiz resumo. Lógico que eu marcava ali o que eu achava mais importante, mas o que eu via 2, 3 vezes, mais vezes, é aquilo que eu estava errando nas questões. Então, todas as minhas revisões, as minhas voltas na teoria, mais aproximadamente para revisar, era daquilo que as questões me apontavam que eu estava errando, que eu ainda não tinha um conhecimento suficiente. Eu revisava principalmente esses pontos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. E como foi lá no dia D, no dia da prova? O pessoal questionou muito a parte de tempo. Você conseguiu administrar bem lá o tempo nas provas? O que foi que você percebeu isso aí? Aí foi um outro erro que eu fiz, que eu cometi na minha preparação. Né, na contabilidade, basicamente, né, auditoria tinha um pouco de cálculo, algumas questões, mas contabilidade, principalmente. Como eu não tinha muito tempo para estudar, eu não fazia cálculos à mão, né? Eu fazia tudo na calculadora durante a minha preparação. Óbvio que parece uma conta boba, porque parece uma ideia, uma coisa boba, porque somar, dividir, multiplicar, todo mundo sabe. Mas na hora da prova, isso te toma um tempão e tu não tem espaço para fazer. E aí, acho que isso me atrapalhou, talvez tenha me tirado 2 ou 3 questões de contabilidade, mas quem tem tempo e podendo, né, fazer sempre as questões ali na mão, né, porque isso te dá uma boa forma de digerir a prova e a questão do tempo no dia da prova. Realmente o tempo foi exíguo, né, a minha técnica de prova, assim, eu parto da matéria inicial e vou fazendo todas que eu sei, eu não quebro a cabeça fazendo não paro uma questão que eu não sei, marco aquela que eu não sei e sigo, né, porque às vezes tu fica tanto tempo ali em questões que tu não sabe,
e deixa de te dedicar a umas 10 que tu sabe que tu poderia acertar porque tu trancou naquela que tu não sabia, né? E perde aqueles pontos. Então, primeiro eu faço todas as questões que eu sei, né, que eu olho ali e já sei quais são os resultados. Depois eu volto na prova tentando, enfim, fazer aquelas na qual eu tive mais dificuldade, naquela eu fiquei em dúvida em 2 ou 3 alternativas, e aí faço esse caminho novamente. No tempo foi um problema nas provas de contabilidade, na minha opinião. Então P1 você não teve problema com o tempo? Não, P1, estatística eu não fiz, né? Porque eu não estudei, não fiz as questões. P1, né? Raciocínio lógico também não tinha conta. P1 não foi um problema, assim, no tempo. Perfeito. Perfeito. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa aqui para te perguntar mais, né? Eu não gosto de deixar sem pergunta e você tinha falado da parte de teoria com lei seca, né? A parte, deixa eu só ver aqui, que a pessoa pegou e fez uma outra pergunta aqui, e só para não... Eu achei que ele ficou... Não estou achando, deixa eu ver... eu acho que foi Rogério II. Sim. Né? Ele falou assim, o fluxo de teoria com lei seca, né? Em que momento entrava o estudo da lei seca na tua preparação? Ou seja, o fluxo de teoria que a gente comentou com a lei seca, né? Aquela parte lá. Uhum. Como era que você fazia o fluxo disso aí, só pra gente... Bom, na verdade, a leitura ali da Constituição e do CTN, na parte do meu ciclo que era dedicado, por exemplo, a tributário, se eu tinha ali naquele dia 2 horas de tributário, nos primeiros 20 minutos eu dava uma lida no CTN, eu reservava um tempo dentro do ciclo daquela matéria para olhar a lei seca. No caso específico da legislação tributária, eu lia a lei seca, né, tinha bastante coisa, regulamento, enfim, as leis, depois olhava o material e depois voltava uma terceira vez na lei seca. E constitucional também, né, dentro do ciclo de constitucional, se hoje eu tinha, por exemplo, 1 hora de constitucional, uns 15, 20 minutos eu lia a Constituição. Lia o que eu conseguia ler nesse tempo, marcava ali onde eu parei, e na próxima vez que eu voltasse ao constitucional, eu ia dedicar mais alguns minutos para ler a Constituição antes de passar para a teoria, questões. Perfeito. Uma pergunta aqui interessante, né, que Fernanda Lima aí fez. Como você fazia com os filhos para estudar no final de semana? Deixava eles tudo trancado, como é que fazia? Me conta aí. Dava um remedinho para eles ficarem dormindo? Como era que fazia isso aí? Essa é muito boa. Porque, na verdade, assim, lógico, final de semana eu tentava manter a minha rotina de dormir um pouco mais cedo, às vezes, com as crianças, quando eu estava muito cansada. E acordar, né, umas 3, 4 horas antes dela e estudar nesse período. Aí eu consegui estudar essas 3, 4 horas com tranquilidade, né, que fazia o estudo mais correto, digamos assim. Depois, durante o dia, quando eu estava envolvida ali com as crianças, enfim, com a família, eu usei muito áudio. E, por exemplo, teve matérias com um peso menor, como civil, penal, empresarial, economia, não lembro agora qual, auditoria, eu ouvi áudio também, que eu estudei só por áudio. Eu ouvia os áudios da teoria e depois, quando eu tinha o tempo no ciclo, eu ia lá e resolvia as questões. Então, eu estava muitas vezes ali, as crianças vendo um desenho e eu sentada ali com elas, mas eu estava com o fone sem fio no ouvido e o celular, o iPad ali rodando o áudio da videoaula, né? Eu ouvia o áudio, não conseguia assistir a videoaula. Mas para mim foi bastante útil também, no carro também eu usava áudio. E lógico, né? Aí as crianças às vezes estavam um pouco mais com o pai, um pouco mais com a tia, com as tias, enfim, e aí eu conseguia estudar um pouco mais durante o final de semana. Mas o normal era isso, eu tinha um número de horas ali enquanto eles estavam dormindo, enfim, e usava esse tempo muito áudio, bastante áudio. Perfeito. A gente já está aqui, né, há mais de 1 hora já falando,
Você já deu dicas importantíssimas, aí, interessantes, né? E muita gente fica procurando desculpa para não estudar. Você mostrou aí que só depende, né, de vontade, de foco, de determinação. Então, para a gente finalizar aí essa live aí, eu queria que você mandasse aí uma mensagem aí para o pessoal aí de estímulo para quem está aí nessa caminhada, quem já fez aí uns 2 concursos, fica pensando em desistir, esse tipo de coisa. Eu queria que você passasse aí essa mensagem para o pessoal. A mensagem é justamente essa, que é muito normal tu fazer a prova, as primeiras provas, não ter o resultado que tu gostaria, fazer novamente não ter esse resultado, e que a questão do sucesso é uma questão de tempo e de persistência, né, e tu procurar aprender teus erros, não adianta também tu ficar batendo, né, não tá dando, vou ver se é a minha forma de estudo, se eu me adapto melhor a videoaula, se eu me adapto melhor a livro, se eu me adapto melhor a outra coisa, tu procurar evoluir, mas eu acho que desistir é descartar essa opção de desistir, porque se não desistir, como eu digo, né, não precisa uma genialidade, não precisa uma capacidade acima da média, precisa ser organizado, focado e ter persistência, assim, não olhar muito para o lado também, né, porque quando eu decidi fazer a prova também, eu dei uma espiada lá em alguns grupos de discussões, alguns fóruns, e o pessoal dizendo, não, eu faço 15 horas líquidas por dia, estou muito preparado, eu já vi tudo, eu já estou vendo isso pela 5ª vez e tal. E aquilo lá me deixava assim, eu com as minhas 3, 4 horinhas, né, o que eu quero, mas vamos lá. E, na verdade, depois eu até vi, né, não vi nenhuma dessas pessoas depois lá que tinham passado. Então, não olhem tanto para o lado, né, vejam aquilo que vocês podem fazer, o tempo que vocês têm, e façam isso com a maior qualidade possível, né, se vocês têm 3 horas, mas essas 3 horas têm que ser muito boas, de muita qualidade, muito foco, concentração, né, então façam o melhor possível daquilo que dentro das suas possibilidades. Eu digo assim que quando eu encerrei ali na sexta-feira e tal, e fui, eu digo, bom, o que eu queria eu tenho, a minha consciência tranquila de que esses meses aí que eu fiz essa maratona aí meio doida, não desperdicei meu tempo. Posso não passar, óbvio que posso, mas o máximo, a consciência tranquila de ter dado o meu máximo eu tive. Eu acho que se conseguir ir para a prova sempre assim, com a consciência de que deu o teu máximo, tá ótimo. Naturalmente as coisas vão evoluir e o resultado vai acontecer. Perfeito. Eu tô vendo aqui que o pessoal, né, falando aqui de muito obrigado, né, aprendi muito aí com você esses dias, todo mundo te agradecendo muito, e realmente a live foi muito legal, muito massa mesmo. Eu aprendi muita coisa aqui de preparação também, com certeza. E aqui eu recebi uma mensagem engraçada aqui, ó. Falou que a gente está parecendo até o estúdio da Rede Globo. Eu, William Bonner, e você, aquela menina do Clima Tempo. Aí, ó, vai lá. Maria Júlia, recebi aqui agora no iPhone. Tu sabe que uma vez, ano retrasado, eu acho que eu estive em Brasília, e aí chamei um táxi, o táxi parou, eu entrei, daqui a pouco, levou uns 2 minutos para ter uma conversa. Aí veio esse meu sotaque gauchês aqui, e ele, que digo que sou eu, né? E ele, olha, eu achei que tu era mais justo, não fosse falar teu sotaque, eu achei que tu era, tipo, dei risada, né? O pessoal fala bastante isso. Mas, Silvio, se tu me permite, eu queria anunciar aqui pro pessoal uma parceria que eu estou fazendo com o Degrazi, com meu colega de fisco. Claro. Né? Degrazi aí que muita gente já conhece, né? Tem o curso ali de legislação, né? Que está aqui, tem disponível, enfim. E a gente vai fazer uma parceria, ele faz as aulas em vídeo, a gente vai fazer agora uma aula em vídeo e PDF aqui no Silvio Santos, né? Então a gente está começando a trabalhar nesse material, enfim, vai ser algo bem legal, assim, a gente está para fazer uma coisa diferente, um pouco diferente aí pro pessoal. Espero que o pessoal goste. Com certeza isso vai ser material top, isso vai estourar. Aí me consertaram, Maju é Maria Júlia, rapaz, por isso que é Maju, viu, Cláudio? É Maria Júlia, falei certo, não tem nada errado não. Então, perfeito, né, vamos, né, finalizar aqui nossa live, eu e Maju aí, né, pra gente finalizar, desejando aí boa noite aí pra todo mundo, brincadeira, viu, Vandinara? Um grande abraço, sucesso aí, e com certeza esse curso seu aí no site vai ser nota 1000.
Isso aí, não, tomara, estamos trabalhando para isso. Vai ficar um material bem legal, está sendo feito com bastante carinho, bastante dedicação, justamente para a gente saber que legislação tributária, para quem está começando, é um assunto delicado, assim. E aproveitando também, vou deixar também, eu estou com uma turma aberta lá no Coach Concurseiros, quem quiser, né, conversar melhor, saber como a gente trabalha, pode entrar em contato lá através do contato@coachconcurseiros.net, né, dizer que quer fazer parte aí da turma da Vandinara ou da Maju, eles vão saber quem é, e a gente pode conversar melhor aí sobre essa questão de planejamento, enfim, dos estudos de vocês. Perfeito, só mandar um grande abraço aí para o meu parceiro Alexandre Lino, ele está sumido aí, mas satisfação em ver você aí online, viu, Alexandre? Grande abraço aí para você, parceiro. Então aqui a gente finaliza a nossa live aí, desejando uma boa noite aí para todos vocês, né? Hoje foi show aí com o Vandinara e que vai continuar com a gente aqui no site, né? Fazendo aí esse grande curso aí de legislação. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço aí para todos vocês.